Por quê? A gente se apega ao nosso pequeno sucesso, às vezes te segura para que você não viva o que você quer. Aqui é a Silene, eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. Aqui eu trago conteúdo que ajudam, aceleram o teu desenvolvimento, que aceleram, potencializam com que você viva, se realize como mãe e como profissional. Eu fiz algumas lives a última semana, onde eu trouxe uma estrutura para você montar suas metas para o decorrer desse ano. E hoje, o tema de hoje é um tema muito diferente, é para que você me conheça. É quem é a Silene. Eu acho que é importante que você me conheça. A gente tem uma ideia de que se eu me percebo, logo eu existo. Então a gente pensa que todos conhecem a gente e a verdade é que não é bem assim, né? Nem todo mundo que me assiste me conhece. Então eu decidi hoje contar um pouco sobre mim para você, para que você me conheça. Nós temos, como eu estava falando de metas, nós temos aspirações. Nós humanos, a gente, em todos os momentos de nossas vidas, em algum determinados momentos, a gente quer uma coisa, então a gente estabelece metas e consegue aquilo que a gente quer. Quando eu comecei tudo isso, tudo que eu queria era cuidar do meu filho, ficar perto dele, era fazer um trabalho, alguma coisa que me desse a possibilidade de estar junto com ele, no sentido de poder educar, de ver o crescimento, de ver ele crescer. Então, foi ali que começou. As coisas nem sempre é tão fácil. Lembra que eu falei, não sei se você já viu o vídeo que eu falei de obstáculos? Nós temos os nossos obstáculos que a gente vai resolvendo cada situação. Então, como a minha primeira meta que eu lembro, eu tinha 5 anos de idade, foi logo quando a minha mãe casou. Então, eu sou filha de mãe solteira, minha mãe era só eu e a minha mãe, e quando eu tinha 5 anos, quase 6 anos, ela casou. Eu fiquei muito feliz porque eu ia ter um irmão. E ali tivemos bastante momentos felizes com meus irmãos, mas para mim não foi bom, porque ela trouxe o meu padrasto e eu tive sérios problemas com ele desde sempre. E eu lembro que a primeira trouxinha que eu fiz, a primeira meta era sair de casa. E aos 7 anos eu fiz aquela trouxinha igual dos porquinhos, sabe? E tentei fugir de casa e a minha mãe me deu uma surra e eu voltei para casa. E então, muitos anos se passaram. A minha mãe era casada com... né? Ele parou de beber, mas na época ele bebia, não trabalhava. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que ali, logo quando meu irmão nasceu, eu comecei a cuidar da casa, minha mãe trabalhava. E eu fiquei até os 20 anos, eu queria sair de casa, mas eu não conseguia porque eu tinha que ajudar a minha mãe, trazer dinheiro para casa, eu trabalhava e ajudava. E aquela meta de sair de casa, como irmã mais velha, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Então, por 3 anos, eu trabalhei em casa de família, trabalhava, juntei dinheiro para vir embora para São Paulo. Então, eu moro em São Paulo, hoje eu tenho 51 anos, fazem então 31 anos. Eu tinha 20 anos e 8 meses, eu acredito que era isso. Então, essa foi a minha primeira meta, que demorou bastante, mas vamos contar a idade, as dificuldades. Eu estou resumindo aqui, só para que você saiba que eu não brotei, né, do nada. Então, em São Paulo também teve os obstáculos, aquelas dificuldades, e trabalhei também em casa de família, depois trabalhei em lanchonete, trabalhei de garçonete, e aos 23 anos eu comecei a trabalhar no ramo de seguros, como corretora de seguros, e ali começou a minha jornada. E
aos 27 anos eu já tinha a minha empresa. Não que eu queria, na verdade, eu nunca quis ser empresária, não tinha nenhuma intenção de ser empresária, mas a situação me fez ser empresária pelos impostos, aquela coisa que se você é autônomo, você sabe que determinados valores que você movimenta, você precisa ter empresa. Então, eu fui obrigada a abrir empresa em 97 e por mais de 20 anos eu tive, a empresa ainda existe, que é uma corretora de seguros, trabalhei com Porto Seguro por mais de uns 20 anos, 97 a 2019, é muito tempo, né? É muito tempo. Então, eu tinha a minha grande dificuldade, porque até então, você, vindo de onde eu vim, tendo os recursos que eu tinha, tendo uma renda até acima da média, que parece que a média hoje, não sei se é 3 ou 5 mil, eu tinha uma renda média aí de 8 a 10 mil reais, e às vezes o nosso pequeno sucesso nos tira a possibilidade de viver o que a gente quer, porque você acaba se apegando pela situação, pelas necessidades e os boletos a pagar, né? Então, em 2008, eu tive um relacionamento de 6 anos. Em 2008, o meu filho nasceu. O meu filho nasceu, 2 meses depois eu separei. Na época, eu continuei com a corretora. Tive depressão, pós-parto, separação, não sei, misturou tudo, eu não sei exatamente o que foi, mas ali eu tive sérias dificuldades e consegui superar, criar meu filho, e a dificuldade era onde, com quem deixar meu filho. E no primeiro ano, como o meu escritório era grande, eu tinha uma sala disponível, onde lá eu fiz um quarto, e eu levava a babá junto com ele, e nesse primeiro ano eu pude ficar próxima do meu filho. Quando depois a moça casou, né? A nossa babá casou, e nós ficamos só eu e meu filho de novo, e não dava mais para levar ele para o escritório. E aí, então, nesse momento, eu levei ele para uma creche particular, porque como meus horários não eram fixos, eu poderia chegar em casa 6h30, 7 horas, e os horários da pública, acho que é 5 horas, né? Então, eu levei ele para uma escolinha, uma creche particular. Mas, infelizmente, o meu filho, ou felizmente, ele não se adaptou. Ele ficava muito doentinho, então eu não conseguia trabalhar nem cuidar do meu filho. Por quê? Eu estava trabalhando, ligavam, ele estava com muita febre e não dava, a coisa não funcionou. Então eu tirei ele da creche e tentei, mas minha mãe me falou da minha prima, eu trouxe a prima para cuidar do meu filho, mas ela ficou só 15 dias, porque eu acho que ela tinha uma ideia de que, eu vou para morar na casa da prima solteira, vai ser uma outra, né, a prima separada, vai ser legal. E a coisa não era bem assim, eu estava sempre trabalho, casa, meu filho. E então ela foi embora, depois eu trouxe uma outra, que também não deu certo. E, por fim, eu encontrei uma pessoa que era quase que da família. Ela era casada com o meu vizinho, que a gente foi praticamente criado, a minha casa aqui, a casa dele é na frente, então a gente considera a família. É a Lúcia, e ela cuidou do meu filho por quase 2 anos. Ela só saiu porque enquanto ela cuidava do meu filho, tinha uma outra pessoa que cuidava da filha dela, que era maior, e a pessoa foi embora da cidade de São Paulo e ela teve que se demitir. Então, nesse momento, o meu filho já tinha 3 anos, então, quase 3 anos, então ele foi para a escolinha. Já contratei uma nova escola e ele ficou ali por até os 6 anos. Nos 6 anos, eu descobri que essa escola estava falindo, estavam dando até miojo para as crianças, e não era uma escola barata. Na época eu pagava, acho que era R$ 1.500, isso meu filho tem 6 anos atrás.
Ele ia fazer 7 anos, estava na primeira série, e não estava alfabetizado. Eu fiquei muito apavorada quando eu descobri tudo isso da escola, então eu troquei ele de escola. E o que isso foi, eu não lembro as datas, mas ele tinha 6, 7 anos, acho que foi por volta de 2015. Acho que 2015 aconteceram muitas coisas, foi 2015. Em 2015, dia 11 de maio de 2015, a minha secretária saiu de férias e eu assumi, então, a parte que ela fazia, mais do que eu fazia. E naquela época, eu lembro que eu deixei o meu filho na escola às 7 da manhã e fui direto para o escritório. E naquela época eu sentia muitas dores nas costas, porque eu operei da coluna em 2012. A coluna, ela tem alguns ligamentos que as nossas mãos parece que dá problema, era inchaço na mão, não dava para ficar sentada, e por muito, naquele período ali, eu trabalhei muito de joelho, sabe? Parte do tempo eu ficava na cadeira, parte do tempo que era no computador, você ficava de joelhos. E eu pensei, cara, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, só que eu não sabia o que fazer, não tinha noção, e eu comecei a estudar. Então, eu comecei a estudar muito sobre a mente, programação neurolinguística, essas coisas. E não tinha muita informação, talvez eu não soubesse procurar as informações. E no carnaval, ali em 2016, eu costumava viajar com uma turma de amigos, uns 30 pessoas, onde vai casais, amigos, crianças. E naquele ano, a minha amiga Sandrinha falou, então, de um processo que ela estava fazendo, era um processo de coach. Ela me falou só a respeito de como funcionava, e eu fiquei muito interessada, e ali eu já, voltando para São Paulo, eu já comecei a procurei e comecei a fazer o curso. E naquele curso, eu descobri coisas interessantes. Eu descobri uma coisa muito interessante, que você não precisa fazer a mesma coisa o resto da vida. Eu descobri que você pode mudar totalmente a tua vida no momento que você quer. E a questão, porque assim, a motivação, eu sempre via muito vídeo, lia livros sobre motivação, mas os livros falam muito de motivação, que você pode, mas não te dá o caminho, não diz onde você extrair essa força. Então, ali eu tive o primeiro contato de como você extrair a sua força, porque é possível você ser o que você quer na hora que você decide ser. E aquilo me interessou bastante. Na verdade, assim, eu não sei exatamente o que eu estava procurando. Acho que eu estava meio perdida, assim, eu não sabia, eu não pensava em mudar de profissão. Eu pensava em ter mais tempo com meu filho. Eu não sabia o que eu deveria fazer, mas eu não sabia, eu não tinha noção que eu podia mudar. Por quê? A gente se apega, lembra que eu falei que a gente se apega ao nosso pequeno sucesso? Às vezes te segura para que você não viva o que você quer, ou não tenha. Porque o que a gente quer, tem gente que quer muito dinheiro, muito sucesso, outros só querem viver do jeito que quer viver. Às vezes a gente quer o que a gente quer. E quando a gente vive o que a gente não quer viver, isso é muito prejudicial, porque acaba com a saúde da gente. Eu não duvido que todos esses problemas de saúde que eu tive não tenha sido em função de estar fazendo algo que eu não gostava mais. E eu não sabia disso. Às vezes a gente... Porque isso ali está tão no hábito, está tão automático, que eu pensei que minha vida era isso ali pro resto da vida. Eu gostava dos meus clientes, eu gosto dos clientes que eles ainda são meus clientes, que eles estão numa outra corretora administrando, mas a transformação não tem a ver com o cliente, mas tem a ver aqui na gente. Por quê? Se tá, como eu falei, existe a mãe, a Silene antes de ser mãe e a Silene após ser mãe. Então, quando a gente é mãe, muda. É como se a nossa vida deixasse de existir antes e ela passasse, ela reiniciasse, né? Ela tivesse como fala, quando você reinicia o computador, você deletou, a gente começa
do nascimento do nosso filho para cá. Então, tudo ali, todos os passos, eu só não havia tomado uma decisão porque eu não sabia que eu podia. Então, lá em 2016, eu fiquei sabendo que eu podia. E ainda assim, pela empresa ser minha, e eu tinha pessoas que dependiam de mim, eu não poderia simplesmente chegar e dizer, gente, acabou, agora eu sou outra pessoa, eu vou viver outra vida, e tchau. As coisas não funcionam assim, a gente tem que ter, tem um valor muito forte, então eu precisava arrumar a casa para poder sair. Então, por alguns momentos eu imaginei, eu quis montar uma equipe, deixar outra pessoa cuidando, tanto que eu tentei durante entre 2015 e 2019, eu deixei a minha empresa sendo cuidada por outras pessoas, mas percebi que o negócio não andava. Eu não conseguia fazer o que eu queria fazer e nem a empresa andava, porque se o dono não está ali, se a pessoa, a cabeça, não está planejando e colocando, ela fica sempre fazendo o que sempre fez. E eu não achava justo que a coisa, os funcionários, aquelas pessoas, elas tinham que ter um planejamento de carreira. A partir do momento que eu me coloco numa posição que eu não quero mais, você tem que deixar as pessoas livres, tá? Ou ajudar elas a se direcionar na carreira, que foi o que eu fiz. Então, eu fiz um tratado com uma corretora, que era funcionário, foi contratado, então eu fiquei livre para fazer o que eu gostaria de fazer. E ali, em 2016, quando eu fiz o curso, eu lembro que a gente trabalha muito nesses cursos, a mente, como que a gente funciona, qual todo o procedimento. E quando eu fiz o exercício de propósito, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, que ali me veio assim, eu quero ajudar mulheres a tomarem decisões. Só que, como era 2016, eu ainda estava com a empresa, eu não conseguia fazer isso da maneira que eu estou fazendo agora. Então, eu passei a atender várias pessoas, eu atendia à noite, ou mesmo como eu não estava ainda na empresa durante o dia, e fazia no paralelo, então eu não estava atendendo exclusivamente mulheres. E eu comecei a fazer esse trabalho. E esse trabalho, eu tinha o problema que eu não tinha resolvido a minha vida. Então, eu vi muitas pessoas que eu atendia se resolvendo, fazendo o que queria fazer, e eu estava presa. Eu não conseguia, porque eu não sabia o que fazer com a empresa. Tentei fazer uma sociedade com a funcionária, não conseguia, porque ela estava... Eu lembro que a gente fez um acordo que ela ficaria com a empresa e depois ela desistiu e eu já tinha feito outros negócios e foi bem complicado. Até tinha uma hora que eu relaxei, falei, minha decisão é, eu vou fazer isso. A empresa, então, você cuida, enquanto isso eu vou fazer isso, tá tudo bem. E aí, em um outro curso, eu conheci uma pessoa. Normalmente, a gente se apresenta, né, e fala nossos objetivos. Então, tinha várias pessoas, tinha pessoas do ramo de seguros ali, e no almoço, a gente saiu com uma colega, comentando, ela falou, olha, se você quiser, eu posso conversar com meus ex-patrões, eles são donos de corretora, a corretora é grande, e pode ser interessante para eles. Opa, legal, não estavam mais procurando. Sabe quando você relaxa, às vezes? A gente tem planos, projetos. E aí, quando a gente fica muito doido para resolver, você põe muita força, o negócio não resolve. Eu tinha relaxado, então... E foi muito bom, porque ali, um mês depois, eu já tinha fechado o negócio com essa corretora, e ela cuida total dos meus clientes, me deixando livre total para trabalhar aqui com vocês, desenvolvendo o curso, dando produto conteúdo gratuito, que é o que eu tenho feito aqui. E o que aconteceu? Ali, como meu primeiro objetivo, porque se você viu a aula de ontem, a última aula dos objetivos e metas, as metas, o que eu falei naquele último vídeo é o seguinte, às vezes você tem que ter o teu ponto forte. E ali, o meu ponto forte qual era? O meu filho, querer ficar com ele. Ele foi
o ponto de partida. Que eu falei também que a gente não deve ter metas só para o nosso filho. Nossos filhos crescem, ele vai, nossa vida continua. E aí, nesse processo, que eu sabia que eu queria ajudar mulheres, mas ainda não sabia como. Eu acabei ajudando um monte de gente, foi ótimo, acho que os homens também precisam, mas eu acho que eu me conecto mais, né? Eu sei o que a mulher pensa, o que ela sente, porque eu sou mulher e eu sinto a mesma coisa. E aí, o meu ponto forte foi o meu filho. Qual o meu objetivo principal? É o meu trabalho, que é aquilo, com meu filho casado, já estou casando meu filho, mas se ele casa, vai para outro país, outro estado, tá tudo bem, eu vou estar trabalhando, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Essa é a meta principal. Então, em 2018, foi 2018, que era, o meu objetivo era tirar o meu filho da escola do dia, ficar o dia inteiro. Em 2018 eu já consegui, então, era colocar ele só meio período. Por quê? Além do meu sentimento como mãe, de querer estar perto, entender, ver o meu filho crescer, conhecer, porque se nós ficamos de 9 a 14 horas por dia trabalhando, qual o tempo que a gente tem para conhecer nosso filho? Não tem. Não tem. Eles passam a ser igual quando você sai com um amigo que você faz tempo que não vê e depois o pensamento, as ideias deles, você não sabe, não é mais a mesma pessoa. Nossos filhos também e nós também. Então, quando nós nos distanciamos sem convivência, mesmo morando no mesmo teto, a gente passa a não conhecer. Então, eu temia isso. E depois acho que eu também cheguei a comentar com você, porque uma coisa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria tomado uma decisão assim logo quando ele nasceu. Porque até então eu achei que eu estava fazendo certo, deixar ele o dia inteiro lá na escola. Fazendo certo, eu também não tinha o conhecimento, não tinha condições com a cabeça que eu tinha. Por quê? A gente coloca muito assim, eu não tinha condições, a coisa é assim. Mas não é. Quando a gente decide que vai fazer uma coisa, as oportunidades de fazer aquela coisa aparecem. Só que se eu não estava vendo o problema e não tinha a intenção de mudar o meu profissional, porque eu achava que estava tudo certo daquele jeito, eu nunca ia resolver. Eu só fui resolver quando eu senti. E eu acredito que muitas coisas a gente tem ideia, sabe? E às vezes a gente não sabe de onde veio. Eu acredito que a primeira sementinha ali do início da decisão foi ali em 2012, quando eu me submeti à cirurgia de coluna. Por quê? Fiquei com medo. A gente fala, cirurgia, você tem medo. E aí eu falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo e meu filho, né? E eu acho que ali teve um ponto que me deu mais força para quando eu tomei essa decisão, eu começar a achar alternativas para fazer o que eu queria. Eu não acho que foi um processo muito rápido para mim, porque eu fui descobrindo. Eu não tinha uma pessoa que já tinha passado por tudo isso, que tinha feito o passo a passo que eu fiz. E quando eu entendi isso, que eu poderia ter resolvido isso há muito mais tempo, era questão de idealizar, entender, olhar o problema e dizer, isso vai ser resolvido. Não importa as decisões que eu tenho que tomar, vou resolver isso. Aí a gente resolve. O problema ali estava em não ter a clareza, porque a gente não tem assim, eu vou decidir, eu vou mudar isso. Não, não é assim. A gente tem uma coisa para resolver e muitas outras coisas estão sendo resolvidas, se encaixando para chegar onde você quer. E foi o que aconteceu comigo. Então, aí, por que então a Silene decidiu ajudar especificamente mulheres mães? Porque é o caminho que eu tenho passado. Depois eu acho que as mães, os filhos,
nós temos muito mais responsabilidade com os nossos filhos do que com o trabalho. Nós podemos viver sem trabalho? Algumas sim, pouquíssimas, a maioria não. Então, nós temos que conseguir conciliar, poder educar os nossos filhos e ter o nosso trabalho e, com certeza, de preferência, que esse trabalho seja algo que você faça com amor e com prazer, porque aí você deixa de trabalhar, você passa a não trabalhar. Eu estou fazendo um trabalho aqui, eu uso trabalho como, eu falo trabalho como sendo um nome que todo mundo entende, mas hoje eu não me sinto trabalhando, porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Poderia ser tricotando, se eu gostasse? Sim. Poderia ser fazendo manita? Poderia ser, sei lá, qualquer outras profissões, né? Poderia ser fazendo, eu acho assim, não importa o que você vai fazer, sem fazer o que você gosta. Ah, mas eu não sei o que eu gosto, então a gente descobre. E todas essas coisas esses aprendizados que eu passei, então eu estudei muito sobre estudo, né? Eu não me vejo parar de estudar, porque é um dos meus prazeres, é do meu hobby que virou. Então eu não trabalho mais, porque estudar para mim é hobby, né? Eu gosto mesmo e do que eu gosto de estudar, não é qualquer coisa. Tem coisas que eu faço porque eu tenho que fazer para poder atuar aqui, para eu vir aqui trazer o vídeo para você. Tem todo um trabalho lá atrás. E tem muita coisa ali atrás que eu não gosto de fazer. Mas tudo bem, se eu tenho esse objetivo aqui, eu faço aquilo que não é tão agradável, às vezes nem por não ser tão agradável, porque quando nós temos que aprender alguma coisa nova, a gente tem a preguiça, e não é preguiça como é visto, como a maioria das pessoas veem, como no sentido pejorativo. Estudando a neurociência, entende-se que o nosso cérebro, ele economiza energia. Então, a gente faz mais coisas quando nós estamos no automático, porque não está gastando energia. Igual quando você está dirigindo. Então, lembra quando você começou a dirigir? Você gastava uma energia danada. Você era passar a marcha, fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, e você tinha que pensar, isso doía, isso te consumia. Quando você passa a dirigir várias vezes, isso vira automático. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, que eu acredito que é o que as pessoas chamam de preguiça. A preguiça é assim, você não se coloca na posição de querer aprender, porque às vezes não sabe disso, que quanto mais você faz aquela mesma coisa, ela se torna automática. Então, isso acaba nos ajudando a fazer o que a gente quer. Então, é questão, às vezes, de conhecimento. Fala assim, eu não quero fazer isso, porque eu não sei. Nós somos uma máquina incrível, a gente aprende qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, com o método certo, porque, de acordo com os livros, talvez os livros antigos que eu li, eles até poderiam me falar o modo certo. A questão é, a nossa cabeça está preparada para entender tudo aquilo que eles estão falando? Às vezes não. Então, as ferramentas que eu uso, elas te favorecem nisso, a gente consegue visualizar e entender as coisas de uma maneira diferente, que é aí onde a gente consegue acessar o nosso poder de fazer o que precisa ser feito. Aí, por que ajudar mães, que eu acabei desviando um pouco o foco, né, com os filhos? Quando a minha preocupação com o meu filho, não é só com o meu filho. Será que se só o meu filho for o cara que entende uma série de coisas, tá bom para ele? Todas as mães precisam ter um conhecimento do nosso funcionamento, que eu acho que isso aí a gente deveria ter isso desde sempre, mas não tem. Só que hoje nós temos. Então, se hoje nós temos um conhecimento que pode beneficiar nós e os nossos filhos, onde que eu poderia ajudar mais? Eu acredito que com as mães, porque se eu consigo ajudar você, e você entendendo de tudo, você sendo melhor profissional, melhor mãe, quem será o seu filho? Obviamente vai ser melhor no sentido de desenvolver,
se desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional e para a vida. Então, eu penso que é assim. Agora, quando eu comecei, acho que em maio do ano passado, eu estava falando de mãe raiz. Eu estava falando de mãe raiz no sentido ainda de que que nós somos a raiz, que os nossos filhos são os nossos frutos, e os nossos frutos não podem ser diferentes de nós. Então, esse é o conceito de mãe raiz. No entanto, naquele período que eu estava falando, e logo depois veio o problema que a gente sabe que aconteceu, não gosto de falar o nome, e que eu falava muito de tempo da mãe ter mais tempo com o filho. Eu mudei, aí eu abri um pouco, voltei a trabalhar uma série de pessoas, e agora eu retomei só para mãe, mais focada. E por que eu fiz isso? Porque eu, particularmente, eu queria ajudar mulheres, mas não estava claro para mim mães, porque eu entendia que ajudar mães, eu não me sinto preparada, com conhecimento para dizer o que você vai fazer com o teu filho, ensinar a cuidar de filho. Não é isso. O meu objetivo aqui é a transformação sua, a transformação de você como profissional e que você tenha tempo para o seu filho. Então, a transformação como profissional, como pessoa, é óbvio que vai ajudar a você ter uma visão melhor em relação ao mundo, em relação aos seus filhos e melhorar o seu relacionamento e cuidar mais para que ele tenha esse crescimento. Agora, Silene, você vai me ensinar a lidar com meu filho? Não, gente, eu também estou aprendendo. Eles não vieram com manual e não existe uma escola para mães, mesmo porque nós humanos, a gente está em evolução. Os nossos avós criaram nossos pais de um jeito, nossos pais criaram nós de outro jeito, nós estamos criando nossos filhos de outro jeito. E é um aprendizado, porque eu não sei você, mas eu sou de uma época que apanhava. Hoje, existem leis para você não bater no seu filho, e nem eu acho justo. Quando a gente olha você bater no filho, você começa a ver, pô, isso é covardia, porque a criança ela não tem força. Você bater no menor que você é covarde. Então, a gente vê... Agora, como educar? A gente está aprendendo. E como que a gente aprende? Eu não vejo outro jeito de você aprender que não seja fazendo a tua própria transformação e criando a tua própria filosofia de como que é melhor para o seu filho. Uma vez que você conhecendo a tua verdade, a verdade de como tudo funciona, fica muito mais fácil você lidar melhor com o seu filho e visualizar um futuro diferente. Eu acabo falando da minha história e começando a dar conteúdo aqui. Então, mas e aí o que aconteceu? Porque eu estava tentando dizer por que eu decidi, então, trabalhar só com mães. Porque a mulher é muito... tem muitas dores, muitos problemas, e eu particularmente não queria me envolver na parte dolorosa, porque tem muita coisa que a gente vê e gostaria sim de ajudar, mas eu não queria, porque talvez entendendo, fazendo um estudo psicológico em mim mesmo, eu entendi que tinha uma certa resistência da minha parte, porque eu tive todos aqueles problemas lá atrás, que eu não falei aqui, passou tudo que eu passei com a minha mãe, né, com as dificuldades que ela passava com bêbado, e eu não consegui transformar minha mãe. Só, cara, eu era uma criança. E você percebe os valores que a gente tem? Eu, agora, com 51 anos, eu estava tendo resistência a trabalhar especificamente com mulheres mães, porque eu tinha tido problemas lá quando eu era criança, que eu queria mudar minha mãe, eu queria que ela conseguisse ver outras possibilidades. Mas aí era em relacionamento. E eu ainda realmente não vou trabalhar relacionamento de mulheres. Eu estou trabalhando aqui na parte de trabalho e filho. É óbvio que quando você tem esse conhecimento, você consegue direcionar melhor seus relacionamentos, viver melhor com o teu parceiro, teu marido. Mas, assim, oficialmente a Silene não vai trabalhar relacionamento, trabalhar você, profissional e mãe. Acaba ajudando nesse outro campo, sim, mas
trabalhar especificamente relacionamento, não. Mesmo porque eu me vejo muito como profissional, então tenho um histórico forte no profissional, eu gosto muito de trabalho, de metas e desenvolver coisas. E as decisões, as melhores decisões, entender o propósito de vida de cada um, entender o que é melhor para a pessoa e que seja a melhor mãe que quer ser. Porque tem mãe que não quer, simplesmente não quer. Ou ela acha que é daquele jeito mesmo. E tá tudo bem. Então, aqui, quem eu quero junto comigo? Aquelas pessoas que querem isso. Quero ser a melhor mãe que eu posso ser. Quero ser a melhor profissional que eu possa ser. Esse é o objetivo da Silene. Então, não é transformar mães que tu tá tudo bem, que seu filho tá o dia inteiro na escola, que tá tudo bem, se o filho fica com outras pessoas, que tá tudo bem viajar às vezes com o namorado e deixar o filho semanas com outras pessoas, tudo bem. Não é o meu trabalho, não é isso. O meu trabalho é a minha colocação, a minha bandeira é a melhor mãe que o seu filho pode ter. E melhor profissional, porque a gente sabe que não se pode, né? Dificilmente uma pessoa pode ser a melhor mãe sem ter recursos financeiros. Então, a ideia é que você possa ser a mãe que você quer ser e ser a profissional que você quer ser. Porque isso te junta o que você precisa para você ser o que você decidiu ser, como mãe e como profissional. Então, acabei falando, não sei se faltou alguma coisa. Gente, eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem saber a meu respeito. Conclusão. Em janeiro, eu consegui fazer a fusão da empresa em janeiro desse ano. Quer dizer, todo o tratado estava sendo... Esse ano não, gente. A gente está em 2021. Foi 2020. Então, no final de 2019, eu comecei a fazer a fusão. Então, hoje, os meus clientes são tratados pela Unijets, corretora de seguros. E a partir de janeiro, foi janeiro de 2020, eu fiquei 100% disponível, então, para trabalhar mães e trabalhando essa parte de como conseguir conciliar o meu trabalho, meus recursos financeiros, fazer o que eu gosto de fazer e ter mais tempo para o meu filho. Eu sei que nesse momento, estar falando de ter mais tempo com o filho é meio complicado, né? Porque, na verdade, a maioria das mães hoje estão em casa. E foi uma das coisas que acabou me desviando um pouco o foco no meio do caminho, ali em junho, porque quando veio esse problema do 2020, eu acho que o emocional, mesmo a gente que trabalha, que estuda isso, foi muito forte. Então eu pensei, antes a minha era mãe, ter mais tempo com o filho. E aí comecei a ouvir o barulho da mídia, que as mães estavam irritadas de ficar com o filho. E aí, depois nesses exercícios, eu fazendo, peraí, a mãe que fica irritada por estar em casa, cuidando do filho e trabalhando, talvez essa não seja a mãe que eu quero ajudar. Porque a mãe que eu quero é a mãe que quer realmente ficar mais com os filhos e que tem dificuldades. É difícil? Mas eles precisam da gente. Eu tive e tenho dificuldade porque o meu filho ficou até quase 9 anos em escola o dia inteiro. Cara, eu conheci o meu filho? Não. Tem dificuldade? A gente tá vencendo cada batalha, cada dia? Sim. Por quê? Agora eu estou conhecendo o meu filho, de 2018 para cá. E aí vai ser difícil? Sim. Agora, vai ser difícil, então joga para lá. Devolve ele para a escola, devolve. Não. A mãe que está irritada, estressada, que não aguenta ficar com o filho, não é essa mãe que a gente vai ajudar aqui. Porque, a não ser que ela queira realmente mudar esse estresse, assumindo a responsabilidade, tem que assumir e resolvendo isso. Porque se o seu problema é não aguento meu filho, cara, não dá para resolver isso. É com outro profissional, não é comigo. E aí eu estava, então após os meus mentores me falarem
Porque, assim, eu tenho alguns mentores, né? E tenho amigos também, pessoas que eu ajudei, mães, né? Então, teve duas delas que, Silene, você tem que ajudar as mulheres, as mães. Gente, eu não sei, eu não vou ensinar ninguém a cuidar de filho. Mas não é isso, Silene, você tem uma bagagem, você tem, além da bagagem, tem o, como fala? Tem todo o método. Você me ajudou, por que você não... Aí eu afunilhei para trabalhar somente com mulheres mães e que trabalham. Ah, Silene, mas eu sou mãe, eu não trabalho. Se meu conteúdo te ajuda, veja. Agora, os meus cursos, meu curso mesmo, ele é muito focado para a parte profissional. Aí vai vir uma dona de casa, onde eu estou falando de metas, eu estou falando de propósito, eu estou falando de como você se desenvolver como profissional, quer dizer, não vai adiantar, eu acho que. Então, a gente escolhe, né? Você me escolhe, porque posso te ajudar. Se é uma pessoa que o que eu prometo não é o que pode te ajudar, então eu não sou para você. Embora todo o meu conteúdo gratuito, ele ajuda não só mães, se uma pessoa pegar o ser humano, aplicar o que eu falo aqui gratuitamente, já tem uma mudança, já tem um benefício. Então, hoje, a minha grande virada foi lá em 11 de maio de 2015. Teve todo esse processo, só que hoje eu tenho como fazer essa mudança muito mais rápido, porque eu passei por tudo isso, ninguém me ensinou. Não foi fácil, mas eu cheguei aqui. Então, gente, se tiver alguma dúvida em relação à minha história, que eu acabei contando a minha história e misturando um pouco com o método, é só fazerem perguntas. Por hoje ficamos por aqui. Beijo, Silene, com você.